Bom dia a todos. Vamos dar início ao primeiro Fórum sobre Tuberculose no País do Conselho Federal de Medicina. O evento tem como objetivo de debater o panorama atual da tuberculose no Brasil e os desafios para o enfrentamento da doença nos países em desenvolvimento. Dando início a essa solenidade, convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima. Em seguida, eu convido o segundo secretário do Conselho Federal de Medicina, Dr. Sidney Ferreira. Podem se assentar, senhores. Com a palavra, para suas saudações aos participantes do evento, o Dr. Sidney Ferreira. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao presidente, à diretoria, o apoio a esse fórum. Há 2 anos, mais exatamente em outubro de 2016, nós formamos essa comissão oficialmente, a comissão de que fazem parte o Dr. Giancarlo, o professor Clêmax Couto Santana, a doutora Elizabeth Dalcomo. E então nós vamos fazer já 2 anos dessa comissão, que já nos levou à Anvisa, ao Ministério da Saúde, e já alguns pronunciamentos. E nós temos, então, esse primeiro fórum, e agradeço aos palestrantes, agradeço aos conselheiros que participarão também das mesas, presidindo, secretariando, dando a sua contribuição, e agradeço aos colegas dos outros estados e alguns outros conselheiros que estão aqui para assistir a esse evento. A tuberculose, nós estamos... epidemiologicamente, ela sempre nos incomoda, desde que eu me formei, que eu me lembro, eu como estudante de medicina, ela incomoda, ela sempre nos desafia nas suas diversas formas de apresentação. Hoje nós ocupamos um lugar incômodo, né, como sempre ocupamos, estamos entre os 30 de maior coeficiente de incidência no mundo. Somos talvez o 20º lugar em maior coeficiente de incidência, mortalidade também, mas nós temos um dado positivo, que nos últimos 10 anos, nós temos observado uma diminuição desses coeficientes, uma diminuição praticamente permanente, todos os anos. Então, mas para isso os nossos colegas estão aqui para falar sobre todos esses aspectos. Então, agradeço mais uma vez aos colegas. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sidney. Ouviremos agora o presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Carlos Vital Tavares Correia Lima. Muito bom dia. Eu quero agradecer a presença de todos, a participação nesse fórum. Trata-se de uma preocupação do Conselho Federal de Medicina, de maneira muito específica. Nós criamos uma comissão para a discussão sobre tuberculose no Brasil, exatamente por esse coeficiente de incidência da doença no país. Mas esse é um aspecto que está relacionado a uma insegurança epidemiológica pela qual passa o Brasil. Após 28 anos, a poliomielite, por exemplo, pode voltar a fazer vítimas no país. O alerta é do Ministério da Saúde, que apontou 312 municípios de diferentes estados em que a cobertura vacinal está abaixo dos 50% entre crianças menores de 1 ano de idade. Assim, esses locais são portas de entrada para o vírus dessa doença no país. O sarampo é outro problema de saúde que também era considerado ultrapassado. Voltou a aparecer nos boletins da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde.
Nas primeiras semanas de julho, o Brasil enfrentava surtos com os diagnósticos confirmados de 677 casos e outros 2.724 em investigação. As ocorrências estavam distribuídas em 6 estados: Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, sendo as maiores incidências no Amazonas e em Roraima. Além dessas duas específicas situações, há a preocupação com os números, como já foi dito, da tuberculose, do HIV e da sífilis, incluindo a sua forma congênita. De acordo com indicadores oficiais, a taxa de incidência da sífilis entre gestantes aumentou de 3,7 para 11,2 a cada 1.000 nascidos vivos entre 2010 e 2015. O crescimento superou os 200%. No caso da sífilis congênita, a situação é muito grave. As taxas foram de 2,4 para 6,5 casos para cada 1.000 nascidos vivos naquele mesmo período. Em 2015, houve cerca de 40.000 ocorrências desse tipo de manifestação da doença. Os óbitos decorrentes dessa doença também cresceram de forma expressiva, com uma taxa de mortalidade de 7,4 casos para cada 100.000 nascidos vivos. Esses dados colocam o país em um estado de alerta. Há nítidos sinais de insegurança epidemiológica que exigem uma urgente ação por parte do governo, com o apoio das entidades médicas, da sociedade civil organizada e da população em geral. A reação intempestiva pode ter sérias consequências com impacto sobre a saúde de milhões de brasileiros, em especial das crianças e adolescentes mais pobres e vulneráveis. Assim, cabe às autoridades o dever de assegurar o acesso da população às vacinas e medicamentos, como no caso da tuberculose, onde falta medicamento até de primeira linha de tratamento, bem como de organizar campanhas de imunização em grande escala. No caso da sífilis e do HIV, que atinge os recém-nascidos, é fundamental reforçar a qualidade do pré-natal na rede pública, garantindo às gestantes consultas com médicos e a realização de todos os exames necessários. Por sua vez, os pais e demais responsáveis devem contribuir com esse esforço nacional de prevenção, levando as crianças para serem vacinadas e adotando medidas de precaução preconizadas. Os médicos brasileiros estão atentos e dispostos a participar dessas ações, como têm feito ao longo das décadas, ajudando inclusive o Programa Nacional de Imunizações, PNI, criado pelo Ministério da Saúde, a ser considerado uma referência internacional. Nesse contexto atual de insegurança, a realidade da epidemiologia brasileira é apenas um dos sinais da crise que atinge a assistência à saúde pública nacional, sem orçamento adequado, com péssima infraestrutura e com equipes profissionais subdimensionadas e desvalorizadas. A saúde do povo é um elemento fulcral ao desenvolvimento sustentável da nação. Portanto, as soluções dos seus problemas são prioridades, por seus valores intrínsecos e para a diminuição das desigualdades sociais, na perspectiva de um futuro melhor do país. Esse fórum tem uma absoluta convicção de que será exitoso pela qualidade dos participantes, pelos palestrantes de alto nível, pelo programa muito bem escolhido. E quero agradecer à comissão para a discussão sobre tuberculose no Brasil no Conselho Federal de Medicina, o Dr. Cid Ferreira como coordenador, Dr. Clêmax Couto Santana, Dr. Giancarlo Fernandes Cavalcante e a doutora Margarete Maria Prete Dalcomo, um baluarte na luta contra a tuberculose no Brasil. Então, certamente que, ao final, as sugestões, as propostas que possam sair desse fórum serão levadas ao Ministério da Saúde, e eu até sugiro ao coordenador da comissão, doutor Sidney, que seja convocada a comissão para que entreguemos essas propostas e soluções para controle da tuberculose no Brasil ao ministro da Saúde em uma data a ser agendada. Mais uma vez, reitero os agradecimentos pela presença e participação de todos e sintam-se em casa. O Conselho Federal de Medicina está à disposição das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Declaramos encerrada essa solenidade de abertura do primeiro Fórum de Tuberculose no país do Conselho Federal de Medicina.